Olá, amigo. Olá, querida amiga. Eu quero te desejar um bom dia na presença do Senhor. Louvado seja Deus porque você está participando dessa jornada espiritual que tem como título O Batismo Diário do Espírito Santo e os Dons Espirituais. Serão 40 dias de jornada. E eu quero te pedir que você fique firme. Infelizmente, não pude estar com vocês nos dias anteriores, mas a partir de hoje nós vamos ter esses pequenos vídeos que pode te auxiliar ali na compreensão da jornada espiritual. Tema de hoje, quarto dia, a vinda do Consolador. E eu quero convidar você, assim como você está, a fechar os teus olhos e juntos vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, louvado seja o teu nome pelo privilégio de te buscar nas primeiras horas do dia. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor seja o nosso professor para termos o verdadeiro entendimento da tua palavra. Que ao nos aproximarmos dela, o Senhor se revele para nós. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, o seu smartphone ou a sua jornada aí no livro de João, capítulo 14, e vamos ler a partir do verso 16. E a palavra do Senhor nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará ou vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa é uma promessa de alguém que ama, uma promessa de alguém que se preocupa, porque eu quero fazer com vocês aqui o cenário que estava por trás deste momento. Os discípulos viveram cerca de 3 anos e meio com Jesus em seu ministério. Ali, eles vivenciaram a melhor e a maior experiência de suas vidas. E eu queria agora que você parasse e pensasse um pouquinho como seria a vida dos discípulos, como era a rotina deles com Jesus. Tente mergulhar um pouquinho agora na história, viajar até os tempos bíblicos e pense aí o que é durante 3 anos e meio você tendo uma experiência íntima e relacional com Jesus. Você via Jesus todos os dias ao seu lado, pessoalmente, via Jesus curando, lidando com as pessoas, via Jesus orando e tantas outras particularidades. De fato, a gente faria uma grande amizade. Nós somos acostumados a desenvolver amizades muito rapidamente. E quando por alguma razão da vida ou qualquer circunstância da vida, estes amigos que fazemos precisam partir, nem que seja por um período curto de tempo, isso realmente nos impacta muito forte. Isso nos incomoda, alguns choram, outros ficam tristes e até deprimidos. E agora imagine para os discípulos, 3 anos e meio de intensa relação, de íntima relação, vivendo na prática o ministério de Jesus. Chegou a hora da partida. E o Evangelho de João descreve estes momentos finais. E aqui no capítulo 14, Jesus ele diz que rogaria ao Pai e enviasse outro consolador. Algumas coisas são importantes desta pequena frase da Bíblia, outro consolador. Como vocês devem saber, a Bíblia, no Novo Testamento, ela foi escrita em grego. E a palavra em grego para outro, ela faz toda a diferença na compreensão desse texto. E eu queria compartilhar com vocês. Existem dois tipos de palavras no grego para outro. A palavra heteros e a palavra allos. A palavra heteros, ela significa outro que não necessariamente precisa ser igual. Exemplo, se você tem um carro, uma BMW, e alguém pega emprestado essa BMW por alguma razão da vida, né? Ela bate essa BMW, ela precisa devolver essa BMW para o dono a quem ela tomou emprestado. Se ela fosse devolver outro carro,
seria a palavra heteros, porque aí poderia ser qualquer outro carro na mesma faixa etária. Agora, se ela fosse devolver outra BMW com as mesmas características, com a mesma cor, com a mesma função da BMW que ela bateu, aí no grego apareceria a palavra allos. Por que é interessante esta ideia? Porque aqui, amigos, a palavra que aparece para outro consolador é a palavra alós. E o que isso quer dizer para mim e para vocês? Talvez a gente faça uma leitura rápida do texto, a gente não consegue fazer a diferença. Mas se formos estudar a fundo, vamos ver que quando Jesus diz outro consolador, ele queria dizer que viria o Espírito Santo, que mais tarde no texto vai dizer que é o Espírito da verdade, né? Aí se você continua a leitura do capítulo 14, mas é interessante que Jesus queria dizer assim para os discípulos: o outro que virá, ele não é diferente de mim. Ele é Deus, assim como eu. Ele tem as mesmas prerrogativas. E isso é tão claro que Jesus descreve isso no texto. Diz que ele não falaria dele mesmo, que ele seria enviado do Pai para dar continuidade ao trabalho que outrora Jesus iniciara. Então, primeiro conceito, quando o Consolador ele vem, não é para fazer um novo trabalho ou um trabalho diferente, mas esse Consolador, que é Deus, não é menor do que Jesus e nem o Pai. Este Consolador, ele vem para dar continuidade ao trabalho que Jesus ele havia iniciado. É interessante porque esta percepção, no geral, para nós hoje, é de extrema importância. Para os discípulos, naquele contexto imediato, era uma necessidade. Porque eles ficariam agora desorientados. Eles não saberiam que direção e que caminho a seguir. Porque toda a referência que eles tinham era Jesus. E agora Jesus voltaria para o céu por ocasião da sua ressurreição. E como eles dariam continuidade às palavras de Mateus capítulo 28, 18 a 20? Jesus disse para eles que eles deveriam ir a todo mundo e pregar o evangelho a todas as nações, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando estas pessoas a guardarem tudo que lhes fosse ordenado. E aí finalmente ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Agora, essa promessa, ela parecia um pouco distante, porque era uma despedida. E como Jesus conseguiria estar com eles e ao mesmo tempo ir? E aí Jesus agora, para resolver o problema da cabeça deles, Jesus envia a promessa do Consolador. Traz um alívio dizendo que o trabalho continuaria a partir da pessoa do Espírito Santo, que é Deus igual a ele mesmo. E sabe, o Salvador, ele conhecia os temores e as dificuldades que cercavam o coração dos discípulos, porque a missão não seria fácil e Jesus sabia disso. Mas Jesus, ele estava impulsionando os discípulos para dar continuidade àquilo que eles haviam vivenciado. Eles precisavam agora ser as vivas testemunhas de Jesus para que outras pessoas elas pudessem compreender essa mensagem. E aqui eu quero fazer uma afirmação muito interessante para cada um de nós hoje. Quando nós vivenciamos uma real experiência com Deus, nós não podemos nos calar. Nós precisamos, a partir do poder do Espírito Santo, compartilhar essa real experiência com Jesus. Com as pessoas a respeito de Jesus. Sabe, amigo? Fale para os seus amigos, para as pessoas que têm acesso a você diariamente, aquilo que Cristo fez por você, como ele te encontrou e onde ele te colocou, a maneira que ele transformou a sua vida, os milagres que ele tem operado em você. Era exatamente isso que Jesus ele esperava que os discípulos fizessem. Eles pudessem ser umas testemunhas para o mundo daquilo que ele havia feito em seu ministério. Sabe, amigos, Jesus sabia que essa não era uma tarefa fácil, porque muitas pessoas iriam se opor. A perseguição em cima dos discípulos seria muito forte e eles precisariam de um poder adicional para que pudessem testemunhar a respeito de Deus. Por nós mesmos, nós não somos capazes
de testemunhar sobre Deus. Mas a partir do Espírito Santo, que é Deus, ele nos habilita através dos dons espirituais, ele coloca as palavras na nossa boca para que nós tenhamos a possibilidade de testemunhar para outras pessoas. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. E prova disso, um texto bíblico que é típico e claro sobre este assunto é o livro de Isaías, capítulo 1. Isaías ali muito preocupado porque ele teve uma visão lá do trono de Deus e agora ele como pecador achou que seria destruído. E aí a Bíblia diz, você pode ler depois aí na sua Bíblia, Isaías a partir do capítulo 1, ele vê que o Senhor toca através do Espírito Santo nos seus lábios, lhe ungindo, lhe purificando dos pecados e agora, em outras palavras, lhe habilitando para testemunhar. E na sequência, a pergunta vem no texto bíblico: a quem, pois, enviarei? E a quem há de ir por nós? E automaticamente, depois de estar ungido, agora o próprio Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, o conceito que eu trago dessa primeira parte da jornada, desse assunto de Isaías e desse assunto dos discípulos é que antes da missão, antes de falar de Deus, precisamos estar ungidos pelo Espírito Santo, precisamos receber o poder do Espírito Santo. Quando Jesus dialogou com os discípulos ali na ocasião do Pentecostes, de Atos capítulo 1, verso 8, ele diz assim: mas recebereis poder. A palavra do grego dinamis, que significa uma explosão, uma dinamite. Dinamite veio dessa palavra. Uma explosão, mas recebereis uma explosão de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, toda a Judéia e toda a circunvizinhança da terra. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Que eles só seriam capazes de testemunhar mundialmente e onde eles estavam a partir do poder do Espírito Santo. E é exatamente isso que nós vamos falar aqui na sequência, porque 50 dias após Jesus ressuscitar, a gente vê a promessa sendo cumprida. Os discípulos que estavam ali em Jerusalém, reunidos no mesmo lugar, se esvaziando do próprio eu, esperando a ocasião do Pentecostes, esperaram 50 dias até que a promessa ela fosse cumprida. E em Atos capítulo 2, verso 1, você viu na sua jornada de hoje, o Espírito Santo, ele que fora prometido por Jesus no capítulo 14, verso 16, finalmente é derramado sobre os discípulos, sobre os apóstolos, e ali a igreja ela é modificada. Ali os apóstolos recebem um poder que lhes habilita para seguir em frente, para quebrar as barreiras que tanto a perseguição quanto a diversidade do mundo estava colocando. E você viu aí várias razões como resultado, né, do poder que Deus deu para os discípulos naquele dia. Nós entendemos biblicamente, a partir do panorama profético, que aquela chuva, ela foi a chuva temporã. Vocês que mexem com agricultura, vocês sabem com muito mais riquezas de detalhes, né, do que eu a respeito dessas chuvas que caem para o plantio e a chuva que cai para a colheita. E nós estamos agora exatamente vivendo um período de colheita e nós estamos passando aqui na nossa cidade, no nosso estado, um período de chuva, um período que marca a colheita. Mas é interessante que nos dias dos discípulos esse poder foi derramado para que a obra de testemunhar fosse iniciada. E olha, nós podemos ver ali no livro de Atos grandes feitos, e quando nós analisamos de forma temática o livro de Atos, nós vamos ver que a cada sessão do livro havia um crescimento numérico e exponencial da igreja. Ou seja, o Espírito Santo estava trabalhando através dos discípulos para que eles fossem testemunhas de Jesus, para que as barreiras que eram impostas na sociedade fossem quebradas e eles atingissem o objetivo. E este mesmo poder, este mesmo Espírito Santo, é o Espírito Santo que deseja nos usar hoje.
É Ele que deseja nos auxiliar na continuidade desta jornada, deste processo de testemunhar, porque eu creio e vejo na Bíblia o processo de pregação do evangelho como se fosse uma corrida de revezamento, aonde a cada período histórico é passado um bastão. E a gente vê os apóstolos passando o bastão para Jesus e Jesus passando a gente vê os profetas do Antigo Testamento passando o bastão para Jesus e este bastão de Jesus é passado para os apóstolos, que são os seus discípulos ali no primeiro contexto. Esses discípulos passam para os pais da igreja, que é a igreja primitiva, e finalmente esse bastão chega até nós. E hoje o dever de testemunhar de Deus é de cada um de nós. Mas lembre-se sempre desse conceito. Antes da missão vem a unção. Antes de te usar como testemunha, Jesus precisa transformar a sua vida. Ele precisa transformar a minha vida. Eu preciso me derramar sobre o seu altar, me esvaziar do próprio eu e das minhas convicções, para que Cristo Jesus, através da sua palavra, me encha e me habilite através do Espírito Santo, para que eu possa testemunhar, para que eu possa ser uma viva testemunha do seu amor, da sua graça e da sua transformação. Hoje, o clímax desse momento para nós é a chuva serôdia, que é a chuva para a colheita final, para o último instante e o último momento da história de Deus. E você vai ver na sua jornada que o Espírito Santo, ele deseja realizar essa obra em mim. E ele deseja realizar essa obra em você. Mas para isso acontecer, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Nós devemos permitir que Deus nos use em prol dessa causa. Quando a gente olha como o Espírito Santo ele nos ajuda nesse processo, a jornada vai nos dizer que ele nos ensina, ele nos lembra, né? E aqui você vai ter uma descrição melhor. Ele nos faz testemunhar e ele nos ajuda a cumprir o ministério. Me lembro, e esse é um texto que me chama muita atenção, de 1 Timóteo, capítulo 4, quando Paulo ele diz para Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério. Independente das circunstâncias, nos últimos dias as pessoas elas serão alheias à palavra, elas não vão querer ouvir a verdade, mas você, Timóteo, pregue a palavra, quer seja tempo, quer seja fora de tempo. Seja fiel ao chamado que Deus te fez. E amigo, eu quero encerrar a jornada de hoje dizendo para você que todo verdadeiro discípulo, e discípulo significa seguidor de Jesus, todo seguidor de Jesus nasce no reino de Deus como um missionário, como alguém que precisa testemunhar. Basta você olhar os milagres que Jesus fazia. Quando as pessoas terminavam de receber o milagre, a necessidade que eles tinham era de testemunhar a respeito daquele milagre. Por isso hoje, como desafio, eu quero desafiar você a ser uma viva testemunha do Senhor neste dia. Que você permita e peça a Deus agora que Ele crie a oportunidade para que você possa testemunhar dele. Santifique a sua vida ao Senhor, consagre-se a Deus e permita que Ele te use para espalhar as boas novas da salvação. Deseja você colocar a sua vida à disposição do serviço do Senhor? Se você é esta pessoa, feche os teus olhos e vamos orar juntos. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque mesmo sendo nós falhos, miseráveis pecadores, o Senhor não nos vê da maneira que nós nos vemos. O Senhor nos olha como uma oportunidade de transformação. O Senhor deseja nos usar para sermos uma viva testemunha do teu poder e da tua transformação. Por isso, ó Deus, nesta hora, onde quer que estejamos, te pedimos, Espírito Santo, que tu venhas e nos purifique de todo pecado. Assim como o Senhor, através daquela tenaz, aquela brasa viva, tocou nos lábios do profeta Isaías e o habilitou para cumprir a missão, nesta manhã nós te pedimos que o Senhor nos batize com fogo, representando a limpeza de toda a escória, de toda a impureza. Nós te pedimos o batismo, Espírito Santo, para nos habilitar para sermos suas testemunhas,
tanto na cidade onde nós vivemos, tanto na nossa casa, no nosso estado, no nosso país e em todo o mundo, se esta for a tua vontade. Consagramos a nossa vida a Ti e desejamos ser usados por Ti. É isso que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que neste dia você reivindique as promessas de Deus para a sua vida e que você seja uma testemunha viva do poder e da transformação de Deus. Deus te abençoe e nos vemos amanhã.